pessoal, estou aqui hoje para apresentar um projeto de reforma da casa do seu Bies e da Dona Maria. A princípio foi feito um levantamento aqui com relação às paredes, né, existentes na casa e principalmente com relação aos desníveis, e o objetivo é que isso gerasse uma planta que fosse suficiente para a gente fazer um projeto de reforma com adaptação de acessibilidade. Então, um dos problemas maiores hoje identificados na casa é justamente essa questão de acessibilidade. Tem muitos degraus e muitos desníveis, né? Então, o objetivo é solucionar essa questão do desnível. Então, a princípio, a gente identificou que aqui a gente tem o nível, o que eu considerei nível 0, e aqui a gente tem uma sequência de degraus que desce para o nível da cozinha que existe atualmente. Essa cozinha que existe atualmente, ela está a cerca de 46 centímetros abaixo, né, do nível da sala. E aqui para o lado de fora, quando tem um degrauzinho aqui, né, dessa porta, que faz a comunicação dessa porta da cozinha com a parte externa. Aqui a gente já tem um desnível de 68,7 centímetros, né, em relação ao nível 0 que eu considerei aqui. E esse nível ele vai aumentando. Então, aqui a gente tem já um desnível de 1,24. Então, é um desnível considerável, um desnível de mais de 1 metro em relação ao nível da sala. Bom, então, sem mais delongas, vamos para as propostas. Eu elaborei 4 propostas a princípio, com relação a essa questão de adaptação. Ambas atendem essa questão de adaptação, só que umas vão demandar um investimento um pouco maior, e também são soluções diferentes com relação aos usos, né? Então, a gente começa aqui com essa opção que eu chamei de opção 1. Na opção de número 1, aqui, mais ou menos nesse lugar, tem uma entrada para a área, né, da casa. Então, aqui ficaria aquela entrada que existe atualmente para a área que é gradeada. E aqui a gente tem uma rampa que iniciaria próximo da entrada desse portão. Então, a gente faria uma rampa bem sutil aqui de subida, para que se chegasse aqui no nível externo aqui dessa cozinha externa, né, dessa varanda externa. Então, a gente cria aqui essa rampa, né, que faz essa subida, para quem está chegando não precisar passar por dentro da casa para chegar na cozinha, para chegar nessa área comum. Então, a pessoa poderia ir direto por fora aqui e já chegaria nessa varanda. Aqui na varanda, a gente tem um espaço bem confortável com essa mesa. Tem uma mesa bem grande, cabem 10 cadeiras, é uma mesa bem confortável e caberia uma mesa até maior. Bom, aqui dentro ficaria a cozinha com os tamanhos e as dimensões que ela tem atualmente, exceto pelo fato de que a gente subiria essa cozinha para ela ficar no nível aqui do restante da casa. Então, o nível dela passaria a ser exatamente o nível aqui da sala. Então, não haveria mais aqueles degraus aqui separando os ambientes. Então, aqui a gente teria essa cozinha nivelada, né? Então, subiria o nível da cozinha, manteria a conformação atual, o estado atual. Retiraria aquele banheiro que existe aqui, justamente porque a gente vai aumentar o nível, né? Então, esse banheiro deixaria de existir e eu faço a transição desse banheiro aqui para essa parte mais do fundo aqui. Então, como que seria? A gente tem aqui a cozinha atualmente, o espaço da mesa interna da cozinha atual, e aqui teria um corredorzinho, que inclusive já existe atualmente, e aqui eu abro um outro corredor que dá acesso a esse banheiro. Aqui também a gente tem a lavanderia, onde tem um tanque, máquina de lavar, espaço para armazenagem. Então, aqui a gente tem a lavanderia. As roupas da lavanderia, elas depois de serem lavadas, elas são estendidas aqui na parte externa. Então, a gente faria a saída dessa lavanderia por essa rampa. Então, foi criada uma rampa aqui também, onde a gente tem uma porta que dá acesso a essa rampa, e essa rampa também dá acesso aos quartos, né, que tem ali no fundo. Então, essa rampa, ela resolve esse problema de acessibilidade, onde hoje existe um degrau aqui. Bom, então aqui ficou a lavanderia, aqui ficou o banheiro, e aqui a gente cria uma espécie de um caminhozinho, né, de um corredor. Continuando, a gente chega aqui nesse espaço da cozinha. O espaço da cozinha, ele se comunica, essa cozinha externa, ela se comunica com a varanda por essa porta. Essa solução, ela é interessante no sentido de que eu consigo alcançar a cozinha externa por dentro da casa. Então, eu não preciso necessariamente sair da casa para chegar na cozinha externa. Eu consigo acessar aqui por dentro da casa essa cozinha externa. Essa cozinha externa,
Ela tem espaço para uma churrasqueira, tem espaço para um fogão a lenha, tem aqui espaço para um fogão de sobrepor e também duas cubas, geladeira e freezer. Então ela tem um espaço bem confortável também com relação a isso. O espaço de circulação dessa cozinha ficou com cerca de 1,50 m. Então é um espaço confortável, 1,50 m. E aqui no meio a gente tem uma janela, que eu coloquei uma janela alta. Por que uma janela alta? Porque aqui pega insolação do norte. E a insolação do norte, ela acontece por volta de meio-dia, até mais ou menos 2 da tarde. Então, essa insolação ela acontece quando o sol está bem a pino. Então, se essa janela for alta, o próprio beiral da casa já vai proteger dessa entrada solar direta dentro da cozinha. Ao passo que tendo a janela alta, eu tenho ventilação, eu também tenho iluminação. Então, eu resolvo esses problemas de iluminação e de ventilação sem causar um problema de entrada solar direta aqui dentro da cozinha. Aqui nessa parte do fogão a lenha, a gente tem uma janela também que pode ser aberta para poder ventilar essa cozinha, enfim. E essa porta também pode ficar completamente aberta, comunicando a cozinha com essa área externa, onde podem acontecer eventos, enfim. Aqui a gente tem aquela espécie de tanque, onde corre aquela água natural que nasce aí na fazenda. Então a gente teria esse tanque aqui. E aqui esse tanque é comunicado aqui com essa parte da varanda. Então eu consigo acesso aqui ao tanque. Eu coloquei umas cadeirinhas aqui também, enfim, para ser um espaço de apreciação, no sentido de que você pode sentar aqui, ver a vista, ficar ali tranquilo nessa varanda. Então isso aqui ficou como se fosse uma varanda, como se fosse uma sacadinha mesmo. Vai estar com um nível bem alto em relação ao nível de baixo aqui. Então por isso a gente colocou aqui guarda-corpo. Então aqui tem guarda-corpo que impede esse acesso direto à parte de baixo aqui, justamente por esse desnível, já que está tudo nivelado aqui no nível da casa. Para vencer esse desnível, existe uma rampa aqui. Essa rampa começa bem aqui, ó, no início da varandinha. Então eu pego aqui a rampa, desço. Aqui tem um patamar de acomodação, é um patamar de descanso, onde eu faço ali a volta e desço, chegando aqui no nível já no nível existente do terreno. Então é assim que eu faço essa comunicação de acessibilidade. Por outro lado, também existe a opção de que eu desça por escadas. E como que isso seria feito? Tudo que está em azul aqui são guarda-corpos, ó. Então isso aqui é guarda-corpo também. Aqui eu faço a comunicação pela escada. E aqui eu crio um portão, uma espécie de um guarda-corpo móvel, onde eu posso movê-lo e deixar fechado, no sentido de impedir um acesso por essa escada, caso não seja necessário em algum momento. Então, a pessoa não usaria a escada, usaria apenas a rampa. Então, eu conseguiria impedir esse acesso à escada. Esse acesso, estando com esse portãozinho aberto, né, eu posso encolher ele aqui. Então, eu poderia fazer de correr, de forma que ele encolhesse e ficasse aqui nesse espaço. Eu consigo descer essas escadas, então a princípio eu tenho 4 degraus e eu desço para esse nível onde teria o fogo de chão. Então aqui a gente criaria o fogo de chão, um espaçozinho de banco também para apreciação, para sentar, relaxar. E nesse nível a gente tem o fogo de chão. Aqui depois eu ainda tenho mais 5 degraus que vencem, que são suficientes para vencer o desnível, para chegar aqui no nível do terreno. Então aqui a gente tem essa sequência de degraus com fogo de chão aqui. Então essa é a opção de número 1. E outro detalhe importante é a abertura da janela aqui da cozinha, né? A abertura da janela da cozinha com vista aqui para esse espaço da varanda. E a ideia é que essa varanda aqui seja aberta. Então essa varanda aqui, ela não vai ser fechada nas laterais, ela vai ter apenas aqui o guarda-corpo que vai fazer esse limite. Então vai ter uma vista livre e também uma ventilação constante aqui nesse espaço. O espaço da cozinha continua fechado, né? Então ele sim é isolado, fechado, lavanderia também é fechada, toda a parte interna da casa é fechada, apenas a varanda tem essa característica de ser livre. Aqui a gente desce para a opção de número 2. Na opção de número 2, a gente mantém a cozinha aqui onde ela existe atualmente, né, com todas as paredes que já existem atualmente. A gente eleva o nível também, a questão dos níveis se manteve exatamente igual na proposta anterior, então está tudo nivelado com o nível da casa aqui.
Novamente aqui o espaço de jantar que já existe, esse espaço permanece. Aqui é criado um corredor interno também, né, o mesmo corredor anterior. Aqui é a lavanderia, aqui o banheiro também, da mesma forma que o anterior. Porém, esse corredor agora, ele já dá espaço, ele já dá acesso a essa parte aqui, que é externa e que é aberta. Então, essa parte aqui, ela é externa e é aberta. Aqui onde está essa linha amarela, essa linha amarela e tracejada é onde a gente tem a projeção da cobertura. Então, a cobertura, ela seguiria esse formato aqui, ó. Viria aqui e continuaria aqui onde eu estou passando o mouse. Então, seria esse formato da cobertura. Então, essa varanda seria uma varanda aberta. Então, aqui, esse é o principal diferencial do anterior. Essa varanda aqui é aberta. E justamente por ela ser aberta, eu fiz a inserção do fogo de chão nele mesmo. Então, aqui a gente tem uma varanda aberta, ela é separada apenas por guarda-corpo, que impede o acesso aqui, impede uma pessoa de cair, porventura, no desnível, porque a gente tem um desnível grande aqui para o terreno. Então, isso é separado por guarda-corpo aqui. E aqui, aquela água, né, aquela espécie de cochozinho onde corre a água, que já existe atualmente, ele ficaria aqui nesse limite do lado de cá, dessa varanda aberta. Dessa varanda aberta, eu tenho acesso aqui para dentro da varanda, da cozinha externa, mas que é interna também à casa. Vou explicar como isso aconteceu. A gente tem a cozinha aqui que já existe atualmente e ela é comunicada por essa porta para essa outra cozinha, que seria essa cozinha externa. Nesse aspecto aqui, eu tenho a vantagem de aproveitar, por exemplo, a prumada de água, né, que já vai estar subindo aqui para a cozinha existente. Então, eu já tiro proveito disso para espelhar isso e usar aqui também para outra pia que está do outro lado. Então, eu mantenho aqui, eu crio duas pias externas, né? Essas pias, elas vão atender essa cozinha externa. Essa cozinha externa, da mesma forma que a anterior, tem churrasqueira, tem fogão a lenha e tem também aqui a mesa. Então, a mesa já vem para dentro desse ambiente aqui, dessa cozinha externa. E tem também um espaçozinho aqui para colocar freezer, para colocar geladeira. Então, tem um espaço confortável. Essa cozinha aqui, diferentemente da anterior, como ela está toda integrada, a mesa fica dentro da cozinha, na anterior a mesa ficava na varanda, nesse formato aqui eu tenho uma cozinha que já é fechada, então ela é completamente fechada. Então aqui eu tenho paredes, aqui eu tenho uma porta que pode correr e integrar, então eu posso fechar essa porta aqui e integrar ela com esse espaço que é aberto e sem cobertura aqui, onde tem um fogo de chão. Além disso, aqui eu coloquei um janelão. Para você ter uma visibilidade dessa cozinha, você consegue ter uma visibilidade de todo o terreno aqui, então teria esse janelão para poder você conseguir visualizar o terreno. E do outro lado aqui também a gente teria a porta de correr da mesma forma que desse lado de cá. Então a gente teria a porta de correr aqui e o acesso continua tendo esse acesso externo aqui, onde eu posso chegar já direto nessa cozinha externa, não preciso passar por dentro da casa para chegar aqui. Aqui eu já teria uma escadaria simples, para poder descer para o nível do terreno. Então, eu estou aqui no nível geral da casa, eu teria essa escadaria simples. Novamente, a questão do controle de acesso à escadaria, então teria esse guarda-corpo aqui removível, onde eu poderia acessar essa escada. E, além disso, obviamente, a rampa que também faz essa comunicação aqui da varanda com a parte externa. A rampa permanece no mesmo lugar da anterior. Então, a gente acessa ela aqui por fora, desce essa rampa, percorre esse caminho aqui e chega no terreno natural. Então, seria basicamente essa a segunda proposta. Além disso, a gente tem a proposta que eu chamo aqui de número 3. Aqui a gente permanece com aquele acesso externo, né, daquela rampa bem sutil que vai existir ao longo da casa. E, novamente, a gente mantém aqui a cozinha da mesma forma que a anterior. A diferença principal é que eu diminuo o tamanho da cozinha, então eu faço a retirada aqui dessa cozinha externa, eu faço a retirada daquela mesa. A mesa agora não fica mais dentro da cozinha. Então, eu tenho aqui, novamente, uma cozinha que é espelhada para que já existe atualmente, então ela é espelhada aqui. Tem vantagens com relação a isso, né? As mesmas que eu disse já anteriormente. Ela comunica por essa porta aqui de correr com a cozinha existente. E aqui eu tenho fogão, a lenha, eu tenho churrasqueira, o espaço para freezer, enfim. É uma cozinha externa,
mas que é fechada também. Então, percebam que essa cozinha também é fechada. O principal diferencial dessa para a anterior é que essa cozinha eu já tenho, eu teria que ter só uma janela nesse espaço aqui. Eu não poderia ter janela de fora a fora, porque tem o espaço da churrasqueira, tem o espaço do fogão a lenha aqui, aquela parte mais alta do fogão a lenha, que eu não consigo inserir janela. Então, só daria para inserir janela nessa parte aqui do fogão a lenha, que é menorzinho, que é mais baixo. Então, daria para colocar uma janela pequena aqui. Eu perco visibilidade nessa proposta, eu não tenho tanta visibilidade estando dentro da cozinha. Mas aí, novamente, eu tenho um varandão aqui, e do varandão eu tenho visibilidade completa, porque ele tem a cobertura. Então, nesse caso aqui, ele está todo coberto, essa parte aqui está toda coberta. Então, eu tenho esse desnível aqui, que também tem um guarda-corpo, que impede a pessoa de cair aqui nesse desnível. Então, tem essa proteção. Tem aqui, novamente, o cochozinho, onde corre a água nascente. E aqui a mesa, né, com as cadeiras. Esse espaço aqui é um espaço aberto, ele não é fechado, né, ele só é coberto. Mas ele não tem paredes que fazem o fechamento aqui, então ele só é coberto. E aqui essa varanda ela se comunica com a cozinha por essa porta de correr. Então, abrindo essa porta de correr, eu tenho uma comunicação direta da cozinha, que é fechada, com o espaço dessa varanda. E aqui ficou um espaço de convívio, enfim, onde o banheiro permanece no mesmo local do anterior, a lavanderia também, e eu acesso a parte interna da casa também por essa porta. Então, eu teria essa porta aqui que me permitiria esse acesso à parte interna da casa. Além disso, eu também consigo acessar por essa porta aqui, passando por dentro das duas cozinhas aqui, tanto da cozinha externa quanto da cozinha interna. Novamente, as questões de acessibilidade, então a rampa se mantém aqui exatamente no mesmo local anteriormente, e aqui eu tenho acesso para essa escadaria. Nesse modelo aqui, a gente coloca o fogo de chão aqui nessa parte externa, cria uma espécie de um espaço que seja revestido, né? A gente pode colocar ele revestido com cimento mesmo, tradicional, e colocar ali o fogo de chão ou algum tipo de revestimento de pedra, também fica interessante. E aqui a gente tem o banco também aqui ao redor desse fogo de chão, com toda a vista aqui do terreno, com toda a vista da fazenda. Então, o fogo de chão vem para essa parte aqui, a gente desceria a escada e chegaria aqui nesse fogo de chão. Então, essa é a opção de número 3. Bom, além da opção de número 3, tem a opção de número 4. Essa opção de número 4 é exatamente igual à anterior em relação à cozinha, em relação às questões de fogão a lenha, em relação a basicamente tudo. A varanda, ela permanece da mesma forma. O único diferencial é que eu retiro aquelas duas cadeirinhas que existiam para convívio aqui, substituo por esse banco de concreto mesmo e faço a movimentação da cobertura. Então, nesse caso aqui, a minha cobertura, a cobertura ela já vem aqui criando esse vazado. Então, eu tenho aqui um espaço que não é coberto para que eu crie esse fogo de chão aqui, não tenha problema com fumaça, nem nada do tipo. Então, aqui é um espaço vazado na cobertura. E aí, esse fogo de chão vem para esse espaço da varanda. Então, aqui eu teria esse espaço vazado, teria que ter um leve desnível aqui, com ralinho e tudo mais, para em caso de chuva, por exemplo, não inundar o restante da varanda, mas ele teria esse leve desnível e esse ralinho também para escorrer essa água em situações de chuva. E aqui, essa parte continua coberta, então a varanda aqui ela segue coberta, aqui eu tenho espaço de comer, todo coberto, do mesmo jeito que o anterior, e também o guarda-corpo aqui que me impede de acessar o terreno diretamente. Novamente a rampa permanece aqui no mesmo lugar, e eu tenho aqui essa escadaria que faz acesso ao nível do terreno. Então, aqui, nesse caso, o fogo de chão vem para dentro. A principal diferença entre esse e a opção de número 3 é que o fogo de chão vem para essa parte interna aqui da varanda, criando apenas esse vazado aqui no telhado em cima dessa área. Então, essas foram as 4 opções. Se vocês tiverem qualquer dúvida com relação a elas, com relação as opções que foram dadas, ou se tiver alguma sugestão, alguma modificação a ser realizada, podem conversar, que a gente pode testar essas opções e testar novas possibilidades também. Então, a princípio, foram essas 4 opções que foram consideradas, ok? É isso, então, muito obrigada.